Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Às vezes em conversa, aqui uma pequenina introdução, às vezes em conversa com certas pessoas que vêm ao centro, perguntamos porque é que a pessoa vem ao centro e a maior parte das pessoas dizem que vem para receber o passe. Este centro chama-se GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. É um centro que se dá muito valor, dá-se muita importância ao estudo. E não é só o estudo que nós devemos dar importância. O estudo deve alavancar o nosso aprimoramento, a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima. O conhecimento traz a oportunidade para nós podermos fazer a nossa reforma íntima. Eu falo por mim, porque eu lá atrás andei muitos anos, como o irmão Fernando diz, no centro levanta, e pouco tinha a oportunidade de fazer a tal reforma íntima. Então o conhecimento é importante, mas não basta, como a irmã Leonor diz. É preciso também fazermos a reforma íntima. Então, este espaço dá muita ênfase, dá muita importância, precisamente, ao estudo. E nós, não é por acaso que antes de se fazer o passe, se faz sempre um estudo. Nas 2 primeiras horas do Livro dos Espíritos e na hora seguinte, o curso básico da doutrina espírita. Há muita gente que vem só à quarta-feira, infelizmente, vem para as palestras, que é importante, mas o curso básico é muito, muito importante. Quem puder ficar para a hora seguinte e quando puder vir à hora seguinte, é um desafio que lançamos aqui. Então, vamos àquilo que nos traz hoje aqui. Continuamos com o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, a vida espiritual, o ponto 1, espíritos errantes. Na palestra anterior, a Patrícia já deu uma definição sobre os espíritos errantes e nós vamos continuar com a pergunta 226. Então, a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos foi a seguinte: pode dizer-se que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? E os espíritos responderam: os que devem reencarnar, sim. Porém, os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. O seu estado é definitivo. Se nós analisarmos um bocadinho a própria definição de espírito errante, quer dizer o quê? Quer dizer que não sabe bem o seu lugar. E, acima de tudo, quer dizer que ainda não é perfeito. Nós, quando desencarnarmos, seremos espíritos errantes, estaremos adstritos a uma colónia espiritual, mediante o quê? Mediante o nosso merecimento, mediante a nossa frequência. Portanto, não iremos todos para a mesma vibração, nós não estamos todos na mesma energia, não estamos todos com o mesmo conhecimento, e afinidade com o nosso merecimento e com o nosso conhecimento, nós iremos para um determinado lugar. Há muitos, como André Luís nos explica no nosso lar, que muitos de nós ficamos numa fase inicial no umbral e depois, mediante o merecimento, podemos ser resgatados para um sítio melhor. Então, o que esta resposta nos diz é que se nós já fôssemos espíritos perfeitos, espíritos puros, não seríamos considerados errantes. E o errante quer dizer que ainda não estamos na nossa vibração máxima, ainda não estamos no amor, ainda não estamos no topo. E é isso que significa que temos necessidade de reencarnar sucessivas vezes. Allan Kardec ainda acrescenta o seguinte: relativamente às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens e classes, que eles percorrem sucessivamente
à medida que se depuram. Relativamente ao seu estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. Os espíritos puros, isto é, perfeitos, não têm mais necessidade de encarnar. Portanto, isto é importante nós percebermos que, enquanto não estivermos lá em cima, enquanto não formos espíritos puros, continuaremos a ter as nossas necessidades de reencarnar. E penso que todos têm consciência que não viremos cá só mais uma vez. Não é? Portanto, nós ainda temos um longo caminho para aprender, não é? E, com certeza, cá viremos mais vezes as que forem necessárias. Na palestra anterior falou-se uma coisa importante. Nós, enquanto espíritos errantes, apercebemos a nossa necessidade de evolução. E por isso é que nós, enquanto estamos lá, prometemos tudo e mais alguma coisa e queremos tudo. Queremos as provas todas melhores e possíveis, que é para atalharmos, para nós podermos evoluir mais rapidamente. Depois, quando encarnamos, o que é que acontece? Começamos a dizer que Deus não é justo. O que é que eu fiz mal? Que mal fiz eu a Deus para merecer isto? E por aí vai. E, curiosamente, o Ministério da Reencarnação só nos dá para aí 10% daquilo que nós pedimos inicialmente. E imaginem se nós viéssemos com tudo aquilo que nós nos propomos. Portanto, é muito importante nós termos consciência de que estamos todos sujeitos a provas, que são voluntárias, que nós nos propusemos para estabelecer a meta para essas provas, e temos expiações. As expiações são impostas, somos obrigados a cumpri-las por uma lei muito simples, que é a lei da causa e efeito. O espírito Miramês ainda vem esclarecer o seguinte. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não são encarnados, como já tínhamos dito. No tocante das qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Em relação ao estado que se acham, podem ser encarnados, corpo material, como já falámos, e aguardando a reencarnação para se melhorarem. É muito importante que nós percebamos o seguinte: todos nós, iremos chegar um dia aqui. Qual é o nosso objetivo? Nós vimos aqui reencarnar várias vezes, passar por estas provas, estas expiações. Nós iremos quê? É que há pessoas que dizem assim, eles que são espíritos perfeitos, é fácil. E Jesus, que é Jesus, chegou ao Espírito de Cristo, que é Espírito perfeito, assim? Ou também foi evoluir? Também passou por processos, com certeza, de muita evolução. Agora, chegou a um estado em que nos pode servir de exemplo, correto? Ele que é o governador da Terra, ele veio cá para servir de exemplo para nós. A pergunta 227 diz que de que maneira é que se instruem os espíritos errantes? Certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Eles estudam o próprio passado e procuram meios de se elevar. Por vezes, há quem diga que os mais céticos dizem que os que não têm conhecimento da doutrina espírita dizem que nunca ninguém do lado de lá veio para contar como é que é. Como eles se enganam, afinal contam e contam de que maneira. E a maior parte, a frase que mais se ouve quando nós chegamos do lado de lá é: ai, se eu soubesse. E porquê é que eu não fiz? E porquê é que eu... E porquê é que... Isto é constante.
é importante também nós referirmos aqui um ponto que é que quando nós desencarnamos, deixamos de ter o véu, que onde nós somos obrigados a esquecer o passado, e passamos a ter a percepção de toda a nossa existência. E quando nós começamos a ter essa percepção de todas as nossas existências e a nossa vida, que é só uma, nós percebemos que realmente temos vindo paulatinamente a melhorar um bocadinho. Outras vezes aproveitamos uma reencarnação só para estabilizar, mas temos uma noção, quando chegamos lá, realmente todo o longo caminho que ainda temos para percorrer. Por isso é que muitos de nós chegamos lá, voluntariamos logo para fazer ações de melhoria e para voltarmos a reencarnar, para nós podermos vir melhorar e evoluir cá na Terra. Mas aquilo que eles fazem mais, que nós fazemos mais quando estamos lá, é estudar o nosso próprio passado e a procurar os meios de nos elevarmos. Então, os espíritos vêm, observam o que acontece nos locais que percorrem. Escutam as palestras dos homens esclarecidos. Quantas e quantas vezes não se ouviu aqui já que não estamos só cá nós, os encarnados? Não é? Quantas e quantas vezes dissemos que estas cadeiras estão muito mais ocupadas daquilo que os nossos olhos veem. Eles escutam as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Resumindo, nós podemos evoluir mais depressa cá na Terra, mas nós não vamos quando desencarnamos, não vamos para o céu tocar harpa, como diz o irmão Fernando. Nós vamos para lá para continuarmos a evoluir. Assim, o quê? Assim nós estejamos dispostos. Porque às vezes não basta nós estarmos desencarnados e ninguém nos vai obrigar a aprender. Nós iremos aprender se estivermos com esse estado de espírito. A pergunta 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Essa é uma pergunta que muita gente faz. O que é que vocês acham? Por acaso, quando nós partimos deste mundo, como costuma dizer o povo, quando nós vamos desta para melhor, nós viramos logo santinhos? Na boca de muita gente viramos. Era tão boa pessoa, agora que partiu. Enquanto que andava, sabe Deus. Mas depois de partir, era muito boa pessoa. Acontece que nós, quando desencarnamos, somos o quê? Exatamente a mesma pessoa que éramos quando cá estávamos. Correto? E então, estas paixões não são só paixões amorosas. Há muita gente que tem paixão pela materialidade, pelas casas, pelas viagens, pelos vícios, não é? Quantos e quantos que desencarnam continuam altamente ligados à matéria e altamente ligados aos vícios. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as de bem. Os espíritos inferiores, que são quem? Nós. Porém, as conservam. Caso contrário, seríamos o quê? De primeira ordem, seríamos espíritos elevados. Portanto, nós os teimositos que andamos aqui, quando desencarnamos, continuamos ligados às paixões, continuamos ligados à materialidade. Agora, como nós começámos a palestra, falámos do quê? Do conhecimento e da reforma íntima. Se nós tivermos conhecimento aliado à reforma íntima, temos oportunidade de quê? De nos libertar mais facilmente das nossas paixões, das nossas âncoras, que nos prendem à matéria, aos vícios e a alguma maldade, digamos assim, ou à ausência do bem. Eu prefiro falar na ausência do bem. A pergunta 229. Porque os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam nela todas as suas más paixões, já que veem os seus inconvenientes?
Seria bom se fosse assim. Mas temos que perceber o seguinte: há nesse mundo pessoas que são excessivamente ciumentas. Acreditas que perdem esse defeito logo ao abandoná-lo? Sobretudo aqueles que tiveram paixões bem marcantes. Permanece, após a sua partida, uma espécie de atmosfera que os envolve, deixando todas essas coisas ruins, pois o espírito não está inteiramente desligado da matéria. Só por momentos antevê a verdade, como que para lhe mostrar o bom caminho. Isto é uma pergunta que dá para nós estarmos aqui a debater um bocadinho e se nós analisássemos ponto por ponto cada um de nós, íamos perceber que às vezes há coisas na nossa vida que nós não damos importância e estamos sempre, eu falo por mim, estamos sempre convencidos, eu agora ainda não consigo corrigir, lá mais para a frente eu corrijo. Por acaso algum de nós tem o passaporte carimbado para daqui a 100 anos? Algum de nós sabe se amanhã cá estaremos, por acaso? Quando é que nós devemos perceber que a qualquer momento nós somos chamados para regressar à pátria espiritual? Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui, estamos cá de passagem. E por vezes temos, digamos, quase que somos instruídos para isso, de ir adiando, lá para a frente. Eu às vezes falo a certas pessoas, amigas, que temos necessidade, eu pelo menos sinto uma certa necessidade de estudo e de aprender algumas coisas. Mas eu considero-me um grande pateta, porque só com esta idade é que eu comecei a sentir necessidade de estudar. Porque não há 20 ou 30 anos atrás. Andava-me distraído. Mas eu podia ter partido há 20 ou 30 anos atrás. E que bagagem que eu levava? E que bagagem que eu levo hoje? Cada um de nós. Às vezes eu proponho, até porque sou terapeuta, e às vezes proponho certas reflexões e as pessoas queixam-se do que o rodeia, do vizinho, da mãe, do pai, do marido, da mulher. E eu pergunto assim, olha, se tu partires hoje, espero que não, mas se tu partires hoje, que bagagem é que tu levas? Levas a consciência 100% tranquila, que fizeste todo o bem que podias, evitaste todo o mal que foi possível, fizeste toda a caridade que está possível, que era possível. E então eu proponho nós fazermos uma pequenina reflexão e lançar um pequenino desafio, que é, por que não começarmos a agir o mais corretamente possível e o mais corretamente que nós pudermos, quando? Hoje, agora. Porque amanhã pode ser tarde. Eu vou já terminar, já me calo, mas só vou dar aqui um pequenino exemplo. Eu às vezes ouço pessoas a queixarem-se dos pais, que os pais assim, os pais assim. E eu, uma vez mais, sou um grande pateta, já que não tenho os meus pais. Eu agora, quanto é que eu não dava para estar aqui com os meus pais e ouvir os ralhetes que eles me passaram lá atrás? Que foi para o meu bem e para o bem dos meus outros, todos os irmãos, somos muitos. E nós às vezes não aproveitamos as pessoas enquanto elas estão ao pé de nós, pensamos que elas estão cá sempre. E de repente não estão. Então a hora de nós aproveitarmos toda a gente que está na nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos, é hoje. Nós nunca sabemos como é que será amanhã. Fica pelo menos um mote de pequena reflexão. Obrigado pelo tempo que estiveram a ouvir.